Gente, mais uma vez, o meu tema do seminário que eu vou apresentar, né, o seminário 1 do meu doutorado, que eu estou fazendo agora com o professor Leonardo, lá de Naí. E o meu seminário 1, ele é intitulado Estresse Hídrico e Salino em Vegetais. A gente escolheu esse tema porque, ao longo do meu doutorado, a gente vai trabalhar com esse tipo de estresse em plantas de sorgo, e a gente já queria começar a dar uma pesquisada para eu entender um pouco do assunto. Aí a gente achou interessante trazer esse tema aqui para vocês. Vou tentar falar de uma maneira mais simplificada para a gente não, para isso não virar uma aula, né? Como já foi discutido muitas vezes. Então, como roteiro, eu trouxe hoje para mostrar o panorama da população mundial, com a produção de alimentos e recursos hídricos, né, por causa do aumento da população mundial. Eu acho interessante a gente entender a situação que a gente está no Brasil. Vou falar sobre os tipos de estresse que as plantas estão submetidas. Vou dar ênfase, então, no estresse hídrico e salino e nas suas estratégias de sobrevivência nas plantas, e vou falar algumas considerações finais. Bom, diante, então, do aumento da população, vai ser muito grande a demanda por recursos, tanto hídricos quanto energéticos. Então, em projeções feitas pelas Nações Unidas no ano passado, não, 2018, a gente vai ter, então, um acréscimo de 2 bilhões de pessoas na população, totalizando, então, 9 bilhões de pessoas no mundo, né? Isso é uma quantidade muito grande. E, como consequência, então, haverá um consumo de água aumentado, né, em 30%, necessidade de produzir 50% a mais de alimentos, e a oferta de energia terá que crescer 45%. Então, alguns integrantes do painel de alto escalão, de alto nível da Secretaria-Geral das Nações Unidas, eles falaram, né, eles afirmaram, então, que a gente está testando a capacidade do planeta de nos sustentar. E será que a gente está preparado para esse acréscimo tão acentuado de pessoas no mundo, né? Então, a gente tem um parâmetro global de estresse hídrico, né? Vamos falar então um pouco da água, eu vou trazer alguns dados, que a gente olhando por esse gráfico, por essa figura, a gente vê que o Brasil tem um risco baixo, né? Tem uma porcentagem baixa de estresse hídrico comparado com outros países, por exemplo, em outros continentes. Então, isso aparentemente traz um conforto para a gente, porque apenas 10% do nosso país sofre por estresse hídrico, né? Só que quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem que 12% da água doce mundial está concentrada, então, no nosso país. Só que, mesmo sendo essa quantidade alta, com risco baixo de estresse hídrico, temos que esses recursos hídricos são distribuídos de forma desigual no território, tanto espacial quanto temporalmente. E por que que isso é importante, a gente sabe? Principalmente na nossa área, né, da agricultura, a gente tem um alto uso de irrigação no Brasil. Responsável por 67% do consumo da água que a gente tem no país. Então, essa água não retorna diretamente para o solo. Ela sai, né, na forma de produtos, na forma de carne. Então, a agricultura, a gente tem que ela precisa, então, de água em quantidade e boa qualidade. Então, não é somente ter água, a gente tem que ter quantidade e qualidade. Aqui a gente mostra, então, em dados da Agência Nacional das Águas de 2019, que a média, então, da irrigação do país, então, está usando 66% de toda a água que é retirada. E a gente vê, então, uma discrepância nessa utilização quando a gente compara com os outros usos, né, que vem seguido do uso animal com apenas 11%, industrial, seguido de industrial e abastecimento urbano com 9%, 9,5%. Então, esses três usos mais acentuados não chegam nem à metade da irrigação. Então, a gente tem que a água, ela é um recurso
muito importante para a gente se manter no patamar que a gente está de produção agrícola. Quando a gente traz, então, aquele gráfico para o Brasil, aquela imagem que eu mostrei, daqueles 10%, a gente vê que não é tão, tão certo assim, né? Porque a gente tem, principalmente no Nordeste, um índice de risco de crise hídrica alto a extremamente alto, né? A gente tem altas regiões de desertificações no Nordeste. Isso em dados de 2019. E por que que é importante, então, a gente saber sobre essa questão da água, né? Onde que tem água, onde que a gente está produzindo no Brasil? Porque o gerenciamento, então, do uso dessa água é de fundamental importância para a formulação de políticas públicas que, em última instância, tragam segurança hídrica ao setor. Ou seja, a gente precisa ter água em todos os lugares que estão produzindo no Brasil, com sustentabilidade econômica e principalmente ambiental. Então, dentro da sustentabilidade, a gente tem um aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, né, que deve ser meta constante na agenda do produtor e principalmente do poder público. A água, então, ela é um componente mais importante, então, para a manutenção da vida, e que a gente tem a distribuição dos vegetais, então, na superfície terrestre, depende mais da disponibilidade de água do que qualquer outro fator ambiental. Porque a água compõe cerca de 95%, então, da biomassa verde das plantas. Ela atua em todos os processos fisiológicos e bioquímicos da planta. Então, ela é de grande importância na manutenção da integridade das células, tecidos e organismos. E a deficiência, então, desse recurso pode causar danos na agricultura reversíveis ou não, dependendo do grau e da severidade desse estresse. Então, a gente tem que ter uma consciência de onde que está tendo essa água e fazer, principalmente, o uso consciente desse recurso, porque a gente precisa alimentar, né? A gente precisa aumentar a demanda de água, porque dentro das 2 décadas, né, que da previsão da ONU, que vai crescer 2 bilhões da população, então a gente precisa de ter a eficiência dessa água. Aqui um caso, né, que eu trouxe para a gente ver o tanto que é importante, que a água, ela representa, então, cerca de 90% do peso da planta de soja. E a gente teve, então, em 2011, em dados da Conab, perdas por estiagem, por período de estiagem longo, principalmente nos estados do sul, com perdas de até 43,8% de toda a soja do Rio Grande do Sul. Isso ocasionou, então, uma perda econômica muito significante, principalmente em relação à produtividade. Opa. Não, gente, perdão. Então, não, só trouxe esse caso aqui para a gente ver o tanto que é importante o regime de chuvas, né? E principalmente o manejo dessa irrigação. Então, visto isso, a gente tem que as plantas, elas vivem, então, num ambiente dinâmico, né? E elas têm interações com todos os agentes que estão ali presentes no local que ela vive, né? Então, a gente tem tipos de estresses bióticos, que são patógenos como micro-organismos, danos mecânicos por herbivoria, que são as pragas. Temos também parasitismo, competição entre plantas, e o estresse abiótico, que é o que eu vou trazer hoje, que a gente vai falar. Que, são os danos que as plantas sofrem de temperatura, luminosidade, salinidade, disponibilidade de água, principalmente de CO2, umidade do ar e os agentes poluentes também. Então, o que determina se um fator é estressante ou não para a planta
é, então, a severidade, que é a quantidade e a intensidade desse fator. Se a gente pegar, por exemplo, a água, a gente tem um estado ótimo que a planta ela precisa para sobreviver. Se a gente for tanto para a esquerda quanto para a direita dessa curva, a gente tem um estado de estresse. E quando a gente vai para o final dessa curva, a gente tem condições que a planta ela não sobrevive. Ou seja, a gente tem um ambiente completamente anidro de um lado e um ambiente completamente saturado de outro. E isso torna a vida da planta inviável. Então, qualquer condição de estresse leve ou severa compromete o estado de vida da planta. Por quê? Sobrevivência e produtividade são aspectos opostos. E eu explico que uma planta que está exposta a uma condição de estresse, então ela privilegiará a sua sobrevivência em detrimento da produtividade. Ou seja, é melhor ela produzir pouco do que ela se desgastar e desgastar aqueles recursos que estão disponíveis para ela, do que ela produzir pouco e perpetuar a sua espécie, né? Que é a característica dos seres vivos que a gente tem. Então, as plantas, elas desenvolveram uma capacidade de compensar essas condições estressantes do meio que ela está vivendo. Então, tem alterações em processos bioquímicos, fisiológicos e morfológicos. Então, a planta, ela está sujeita a estímulos. Então, se ela tem uma deficiência hídrica, ela recebe aquele sinal através de receptores, envia sinalizações químicas, elétricas ou hidráulicas para toda a planta, né? E aquilo vai gerar uma expressão gênica que a gente vai ter as respostas, então, bioquímicas, fisiológicas ou morfológicas na planta. E morfológicas. Então, a gente tem que os sinais hidráulicos, químicos e elétricos sobre o déficit hídrico. Então, quando a gente tem o déficit na solução do solo, a planta, ela recebe esses sinais através das raízes, né? Então, as raízes param de ter tanta água disponível ali, e a água, ela é transportada, então, através do xilema por pressão negativa, que é a tensão. Que o que é isso? Quando a planta, ela está submetida ali à deficiência de pressão na atmosfera, pressão hidráulica na atmosfera, né, de água, e ali tem o solo, que na solução do solo tem a água, então aquilo vai, por uma pressão negativa, pelo xilema, ela entra na planta e vai subindo, né, e vai fazendo a distribuição da água e dos nutrientes. Então, quando a gente tem essa mudança no conteúdo da água na solução do solo, primeiro acontece o sinal hidráulico, ou seja, a raiz para de mandar água para a planta, lá na folha ela recebe esse estímulo, esse sinal é recebido então por um sensor que rapidamente manda sinais para fechamento das células guarda dos estômatos. Que é o que são esses sinais? São sinais químicos através do hormônio, do ácido abscísico, né? Que ele faz com que haja o fechamento, então, dessa célula guarda, que é uma consequência da desidratação da planta. Porque para a planta fechar, para a planta respirar, na verdade, ela precisa abrir esses estômatos para absorver, então, o CO2 da atmosfera. Ao abrir, inevitavelmente, há uma perda d'água. Então, esse é o processo de respiração que a planta possui. O segundo, então, o sinal, depois que a planta envia, então, esse primeiro sinal químico, vai acionando, então, essas cadeias de acordo com a intensidade dessa deficiência hídrica que tem no solo. E isso vai gerando, então, respostas de acordo com o que a planta está inserida ali no momento. Então, os sinais elétricos, hídricos, e os sinais elétricos, hidráulicos e químicos, eles interagem entre si, ou seja,
um acontece na presença do outro, então não tem assim, uma diferença, uma separação desses sinais. E vou chamar a atenção para os sinais hidráulicos, que eles são intimamente ligados aos déficits, aos estresses abióticos, tanto de salinidade quanto de falta de água no sistema. Como eu falei, então, a respiração, a transpiração, é uma consequência inevitável, então, da assimilação do CO2 da atmosfera e pela fotossíntese. Então, a planta abre os estômatos para a aquisição do CO2 e ocorre, então, a perda d'água por essa transpiração. Aqui a gente tem um estômago aberto, então, em plena atividade, quando ele abre, então, essa água que está nesse vacúolo, ela evapora, e isso faz com que o turgor da célula seja mantido. Então, durante o ciclo de vida da planta, ela transporta uma quantidade imensa de água, na proporção de 200 até 1000 vezes a sua massa seca. Então, esse processo, a gente percebe que é muito importante porque a manutenção da água, ela, então, determina a produtividade final daquela planta. E o tanto de água que a gente vai disponibilizar para ela, né? Então, aqui, vou começar falando, então, do estresse hídrico que a gente tem. Então, a ocorrência dele se dá pela má distribuição da água no globo, como eu mostrei no gráfico, havendo regiões, então, com grandes populações e pouca água, o clima desfavorável ou mudanças climáticas esporádicas ou permanentes, a ausência de investimentos públicos em áreas pobres ou desabastecidas, que é assim, um problema que a gente tem muito no Brasil, a má gestão dos sistemas de armazenamento, saneamento e distribuição dessa água, porque a gente está acostumado, principalmente aqui no Sudeste, a ter um certo conforto, né, em relação às chuvas, à água, mas a gente tem pessoas no Nordeste, né, que tem pouquíssimo recurso hídrico e está lá sobrevivendo. Tem um desperdício elevado pelos serviços públicos, quanto pelas práticas econômicas em geral, principalmente nas indústrias, né? E também a poluição, degradação ou esgotamento desses recursos, que eu acho que é o problema que a gente está mais vendo ultimamente, né? Que é esse esgotamento dos nossos recursos de água. Então, a resposta das plantas ao déficit hídrico está relacionada a uma rede complexa de mudanças morfológicas e fisiológicas, então, através daqueles sinais que eu falei para vocês. As alterações morfológicas, então, elas podem ser de simples aferição, que a gente pode perceber, então, só de olhar para a planta, que é a redução do tamanho da planta, da folha, abscisão foliar e redução da produtividade. Isso são sinais simples que a gente pode perceber diretamente. Também podem ter sinais complexos, com aumento do volume do sistema radicular e redução da massa fresca e seca das diferentes partes da planta. Então, a gente tem uma tendência de perceber um aumento do sistema radicular, mas só se a gente tirar aquela raiz do campo. Então, esses problemas a gente vê quando a gente estuda em laboratórios. E essas alterações, então, elas ocorrem indiretamente devido, então, àquela série de mudanças fisiológicas que a folha dá o start para aqueles sinais, que é a redução do conteúdo da água na folha, fechamento dos estômatos, então, para não ter aquela perda da pouca água que tem, pode ter deposição de cera na cutícula para diminuir a evapotranspiração, faz uma redução da fotossíntese, porque você tem menos respiração, você tá fornecendo menos CO2 para a planta, e também tem a produção de solutos orgânicos que protegem as plantas de estresse por meio de diferentes rotas metabólicas. Esses solutos orgânicos podem ser as enzimas que reagem ao estresse de oxigênio.
né, para as plantas. Então, aqui eu trouxe uma imagem desse ano, do início desse ano, que a seca agravou então, a produção do milho, que a gente teve uma perda muito grande na produtividade. Então, a gente vê aqui que a planta, ela produz, então, menos grãos, menos espigas, menos grãos, então, tamanhos menores, a gente vê, então, essa redução na produtividade final. Então, a redução do conteúdo da água do solo causa variação na distribuição do desenvolvimento radicular. Esse é um principal... a primeira via que a planta faz para poder salvar, para sair daquele estresse que ela está submetida. Então, o primeiro sinal que ela tem é o crescimento das raízes. Então, essa variação da distribuição desse desenvolvimento radicular muda o período de disponibilidade e a quantidade de água que o solo tem para as plantas. Porque nem toda a água que o solo armazena, ele está disponível para as plantas. Então, essa água armazenada, ela pode estar ou não disponível para as plantas, dependendo, então, do sistema solo-planta-atmosfera, que a gente não pode apenas analisar o que está acontecendo na planta. A gente tem que saber das condições do ambiente, a gente tem que saber das condições do solo, das condições de salinidade do solo, se aquela água vai estar retida ali nos sais do solo. Então, o suprimento de água para a cultura, então, resulta da interação desses três componentes básicos, que é o solo, planta e atmosfera. O que torna, então, esse sistema dinâmico, né, sofrendo muitas alterações, desculpa, gente, torna o sistema dinâmico e fortemente interligado, sofrendo ali muitas variações. A condição hídrica, então, da cultura dependerá sempre da combinação desses três segmentos. Então, a gente tem os efeitos do estresse hídrico nas plantas, que o volume de solo explorado e o contato íntimo entre a superfície das raízes e do solo são essenciais para a absorção efetiva da água pelas raízes. Esse contato, então, é maximizado pela emissão de pelos radiculares, né, que a raiz, ela cresce, então, tanto em profundidade quanto em quantidade de pelos radiculares, para a gente, então, aumentar a superfície de contato que tem das raízes com o solo, para ver se a planta consegue absorver mais água para poder lidar com aquele estresse. Então, a gente nota que um dos primeiros efeitos que a gente tem é a planta, ela tentar se livrar daquilo, ela tenta se adaptar àquele meio. Então, né, o estímulo da expansão do sistema radicular para as zonas mais profundas e úmidas desse perfil do solo, para ver se a planta consegue se livrar daquela perturbação, que muda a arquitetura radicular. E também a gente tem que lembrar que estresse hídrico também pode ocorrer pela saturação. Como eu disse naquele gráfico, a gente tem que a zona que a planta se torna inviável para a vida, a saturação hídrica, né, que pode afetar o crescimento dessas raízes e também da parte aérea, tanto pela inibição do alongamento dos entrenós, quanto pela inibição da expansão das folhas. Então, podendo acelerar a senescência e também a abscisão. E a saturação hídrica, ela limita as trocas gasosas com a atmosfera, porque ali, todos os poros que o solo tinha, ele está saturado com água. Então, traz consequências nessa alteração do metabolismo das células radiculares. Bom, agora eu vou falar sobre a estratégia de sobrevivência das plantas. Elas, então, podem sobreviver em situações de estresse hídrico, né, de déficit hídrico, através de três mecanismos: de escape, de retardo e de tolerância. O escape, então, a planta, ela se desenvolve rápido, ela
completa seu ciclo mais rápido, de forma que esse estresse não afete a ponto de provocar danos. Então, ela só acelera o seu ciclo. Temos, então, o retardo, que é a manutenção do turgor e do volume celular pelos estômatos, que é ocasionado, então, pelo desenvolvimento do sistema radicular eficiente, que busca água em profundidade para poder liberar essa água aos poucos para a planta, para fazer a manutenção, então, da respiração, que decorre, então, do aumento do espessamento das paredes celulares, que deixa a planta mais rígida, né, para perder menos água, e da serosidade da cutícula, também para evitar um gasto muito alto na transpiração. E estratégias de tolerância, que são associadas à capacidade da planta em manter suas funções fisiológicas, mesmo em condições de déficit hídrico. Essas plantas que são tolerantes, elas sofreram, então, pressão de seleção, em que aquela capacidade de manter suas funções, elas passam para as outras gerações da planta. Então, aqui, a grosso modo, a gente tem que, na parte aérea das plantas, então, com uma estratégia de sobrevivência, de pressão de seleção do ambiente, a gente tem, então, plantas que desenvolveram espinhos, a gente tem redução no tamanho de plantas, a gente tem controle estomático eficiente, como é no caso das plantas de metabolismo CAM, que elas abrem os estômatos, então, só à noite, o que ocorre uma taxa de transpiração bem menor do que aquelas plantas que abrem os estômatos de dia. A gente tem a abscisão foliar, que é a perda de folhas, a redução, né, no número dessas folhas, maior espessura da parede celular, para deixar uma rigidez maior, e também a produção de cera. No caule, a gente tem uma diminuição da altura, o engrossamento do caule, o retorcimento desse caule por causa da falta d'água, né, que as paredes duras, e também temos as formações de cladódios, como é no caso das cactáceas. No sistema radicular, então, a gente tem um aprofundamento e um engrossamento dessas raízes. Algumas práticas agrícolas, então, podem melhorar a qualidade do ambiente e auxiliar na manutenção da água na lavoura. Como plantio direto, com correções de solo e rotação de cultura. Temos a prática de conservação de solo, como terraceamento, tem sido utilizado para contenção de água de chuva, né? Que torna possível ali o cultivo em regiões mais secas, nos anos mais secos. Isso aqui eu trouxe um exemplo, né, que é o terraceamento. Então, de acordo com tudo que a gente sabe, né, que o déficit hídrico causa para as plantas e principalmente em perdas econômicas, um planejamento, então, visando o melhor aproveitamento dos recursos hídricos naturais, é imprescindível, então, a escolha da data de semeadura, a gente ter um zoneamento agrícola que dá para a gente utilizar dele e fazer a escolha dessa data para evitar esses períodos críticos sem chuva, né? Se o produtor ele não dotar de equipamento de irrigação, que efetua, então, o manejo adequado da água para favorecer a melhor absorção por parte das raízes. Então, como a cobertura do solo, né, no plantio direto, ou então a rotação de culturas, plantio em cotas e terraços. O estresse salino, então, eu vou falar agora, que é um estresse que pode ser comparado assim, ao estresse hídrico, porque ele impede que a água saia ali daquela solução do solo e passe para a planta. A gente tem no Brasil, então, a ocorrência de solos salínicos e sódicos, que pode ser observada em diversas partes do país, como no Rio Grande do Sul, no Pantanal Mato Grossense e principalmente no Nordeste, porque
a gente tem uma ligação muito íntima do déficit hídrico para o déficit salino, para o estresse hídrico e do estresse salino. Por quê? A gente tem, quando a gente tem muito sal no solo, quando chove, esse sal ele retém a água e os íons dos sais, eles reagem com os íons da argila. Isso torna aquela relação entre eles muito forte, que quando chove ou quando tem uma grande quantidade de água no solo, essa argila se expande e quando seca, essa argila comprime. Isso vai causando, então, a salinidade, vai causando as rachaduras no solo, e isso vai causando, então, degradação e salinidade também, porque a água, a lixiviação, ela não ocorre. Então, no Nordeste, principalmente, né, sofre com solos salinos. Então, lá tem aumentado essa salinidade. Porque, além das condições climáticas não serem favoráveis, né, a gente tem um regime de chuva muito deficiente lá no Nordeste, tem um aumento da população e aumento, então, da produção de alimentos, né, como consequência. A expansão de áreas agrícolas irrigadas, né, está sendo feito lá, a gente está vendo que tem muita agricultura irrigada lá na Bahia, principalmente. Tem o uso de águas salinas, né, que já é uma condição que a gente tem lá no Nordeste. A ausência de sistemas de drenagem para poder lixiviar aquele solo, lixiviar os nutrientes, os íons, os sais daquele solo, e o manejo inadequado da irrigação do solo. E isso tem trazido grandes impactos econômicos e ao meio ambiente. Mas o que é essa salinização do solo? É um processo, então, de acúmulo de sais minerais na forma de íons nos solos, ocasionando, então, a sua improdutividade. Ou seja, aquele solo, ele vai perdendo a sua fertilidade. Muito comuns, então, em áreas áridas ou semiáridas, que geralmente também são propensas a apresentar desertificação, porque ali acaba que vai sendo um ambiente muito estressado para ter plantas. Então, elas não são capazes de sobreviver naquele ambiente. Então, isso significa que em todas as regiões que apresentem climas nos quais a evaporação é maior do que a precipitação, do que o volume de chuva, é necessário, então, ter cuidado no manejo desses recursos hídricos, para a gente evitar, então, essa desertificação. Esse assunto, então, tem bastante importância no sertão nordestino, como eu falei, porque a evapotranspiração supera a precipitação. Então, impossibilita a percolação da água através desse perfil e, consequentemente, a lixiviação dos sais daquele solo. Então, quando áreas de clima árido recebem uma grande carga d'água, como, por exemplo, uma irrigação, um pivô central, por exemplo, na irrigação de lavouras, sem o controle da qualidade de sais existentes nesses recursos hídricos, a gente provoca, então, esse acúmulo de sais. Então, antes de fazer um sistema de irrigação, a gente tem, então, que mensurar quimicamente aquela água, aquele recurso que a gente tem, e aumentar a eficiência nesse recurso, colocando, então, por exemplo, irrigação com microaspersor ou o gotejamento, que age ali onde a raiz da planta ela está, para a gente não ter esse acúmulo de sais no solo. A gente também tem a salinização do solo causada por fertilizantes, porque algumas das fontes de disponibilização de nutrientes utilizadas, elas são altamente salinas. Uma das mais altas, então, é o cloreto de potássio, que a gente utiliza. Espera, eu estou com um problema no áudio. Ok.
Então, a gente tem que essa alta salinidade no cloreto de potássio, né, que é uma alta concentração de sais, 47%. Ele equivale, então, ao índice salino de 116%. Para fins comparativos, então, esse número se aproxima do sal de cozinha, né, que a gente usa, que é 153%. Mas o que é esse índice salino? Ele é a quantidade de sais, né, que cada fertilizante tem em relação ao nitrato de sódio, que o índice dele é de 100%. Então, como que a gente pode aliviar estresse salino, por exemplo, no Nordeste, que já tem uma água com bastante íons? A gente ter essa sabedoria de escolher, então, produtos com baixa concentração de cloro e baixo índice salino, principalmente. Então, a gente tem essa possibilidade de escolher um fertilizante menos agressivo para aquele solo. Quais que são os efeitos, então, desse estresse nas plantas? Do estresse salino? A gente tem o primeiro efeito, então, que é na germinação, que a presença de sais interfere no potencial hídrico, né? Então, a gente tem um potencial de pressão menor ali, e a semente, então, ela não é capaz de absorver a água, porque a pressão tá menor sobre ela. Temos, então, na nutrição de plantas, que o excesso de sais solúveis, então, na solução do solo, principalmente o sódio e o cloro, provocam redução no desenvolvimento vegetal, promovendo distúrbios fisiológicos. Quais que são esses distúrbios? O efeito osmótico, então, provocado pela redução do potencial, ou seja, uma redução da pressão da água, o desbalanço nutricional devido à elevada concentração iônica, porque a planta ali ela vai ter uma competição por aqueles íons, a inibição da absorção de outros cátions pelo sódio, porque eles têm uma capacidade também, o sódio tem a capacidade de ser absorvido para a planta e ele toma lugar de outros nutrientes, então, e, claro, o efeito tóxico desses íons de sódio e de cloreto. Há um desbalanço nutricional, como eu estava explicando, que a redução na atividade dos íons, então, em solução, altera os processos de absorção, transporte, assimilação e distribuição de nutrientes na planta, porque há uma alta competição. Aqui tem um resultado de um estudo que houve redução dos teores de nitrogênio, de fósforo, de potássio, cálcio, magnésio e enxofre nas flores de glicídia. Em solução nutritiva, então, saturada, contendo cloreto de sódio. Então, aquela solução, ela estava saturada de cloreto de sódio e os resultados, então, indicaram uma possível inibição competitiva desses nutrientes com a presença do solo na solução nutritiva. Há uma toxicidade na planta, né? Então, pelo acúmulo desses íons, desses sais, na folha da planta. Então, a gente tem uma redução da área foliar, porque diminui a taxa fotossintética, o adiamento do desenvolvimento de gemas apicais, podendo, então, reduzir o número de folhas, provocar manchas avermelhadas com posterior amarelecimento dessas folhas mais velhas, queima das bordas, porque os sais, eles ficam ali à exposição, e o ápice do limbo e queda das folhas em estágios mais avançados. E a clorose e a queima das folhas devido à toxicidade da salinidade pode ser em decorrência, então, da alteração do balanço hormonal, que causa, então, uma redução generalizada da atividade metabólica da planta, fazendo, então, que ela perca a turgescência das células, que é o que mantém a respiração celular. Então, a gente tem que a magnitude dos danos depende do tempo, da concentração, da tolerância da cultura e do volume de água transpirado.
E o efeito mais rapidamente observado, mais facilmente, é a redução do crescimento, então, em relação a desequilíbrios nutricionais, e como consequência, a gente tem uma queda na produção. Aqui eu trouxe uma imagem de um trabalho que foram cultivadas plantas de milho numa solução contendo concentrações crescentes de cloreto de sódio em milimolar, e a gente tem que a adição de cloreto de sódio, então, a gente teve eles tiveram um aumento, uma melhora quando tinha 50 milimolar, e a partir daí, então, começou a diminuir, com sintomas de murcha e toxicidade pela presença, então, da maior concentração dos sais. E a estratégia de sobrevivência que as plantas têm para se livrar, então, desse estresse salino é processos adaptativos que envolvem, então, a absorção, transporte e distribuição desses íons dos sais em vários órgãos da planta. Uma dessas estratégias, então, é a extrusão do sódio para a solução do solo, que retira o sódio da planta e expulsa pelo xilema, né, como forma de evitar esse acúmulo no limbo foliar, minimizando os efeitos da salinidade sobre o metabolismo foliar, que resulta em diminuição do processo fotossintético. Outra estratégia é a adaptação das plantas aos elevados níveis de salinidade. Então, essas plantas, elas são adaptadas àquele ambiente salino pela pressão de seleção, pela pressão do ambiente, e elas foram melhorando ali naturalmente, e elas são as plantas chamadas halófitas. Então, elas têm a capacidade de acumular quantidades elevadas de sais nos seus tecidos, extraindo do solo aqueles sais e podem ser usadas na fitorremediação de solos. Eu trouxe um exemplo que é muito comum na Austrália, que tem muitos solos salinos, que é essa planta aqui, que é usada lá como na fitorremediação. Então, gente, como considerações finais, a gente tem que a salinidade e a deficiência hídrica, então, são problemas globais, afetando, então, os processos exógenos da planta durante todo o seu ciclo, sendo importante, então, a busca de novas informações em relação aos efeitos que ocorrem nessa planta. E, em razão dos vários prejuízos econômicos, principalmente provocados por esses agentes na agricultura, há necessidade, então, do aperfeiçoamento de técnicas de manejo do solo, de conservação desse solo, da água e das culturas, que resulta, então, no aumento da tolerância a esses estresses abióticos, sendo, então, de grande relevância para a manutenção da produtividade agrícola. Então, era isso que eu queria falar, que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, e se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, eu estou aberta a perguntas. Obrigada, gente.